em seguida, né? Em seguida, como no livro de Levítico ele não está em uma sequência das festas, das celebrações das festas, mas nós podemos ver, notar que a primeira celebração, independente do Shabat ele sendo apontado no livro de Levítico como o primeiro dia de celebração de descanso, né, que não é Shabat, eu quero que vocês entendam, não é uma solenidade, ele é um dia determinado de descanso, mas ele não é moed, como a Bíblia fala que é um moed, um tempo apontado. Moed é tempo apontado, como está no livro lá de Gênesis, quando Deus ele cria os luminares, ele cria o sol e a lua, e ele diz que o sol e a lua seriam para quê? Para estações, anos, dias e meses. Então seria o que? Os moed, os moedim seriam os tempos apontados, seria para tempos apontados do Senhor. Então ele coloca os luminares para a gente pudesse contar e saber os dias das festas, das celebrações. Então moed, ele é tempo apontado, dia determinado, tá? Moedim, tempos apontados. Quando ele fala moedim, tempos apontados, né, ele está falando a respeito das festas bíblicas, direcionando para as celebrações bíblicas, tá? Não exatamente para o Shabat, né? Embora o Shabat esteja inserido dentro do contexto das festas, o Shabat está inserido dentro do contexto das festas, mas ele não é um tempo apontado, né? Como uma celebração, como diz assim, como uma celebração de festa, tá? Mas o que acontece? A festa, a primeira festa apontada pelo Senhor para o povo de Israel foi a festa de Páscoa, que nós vemos na saída do povo do Egito, quando ainda não havia a lei, não havia aquela prerrogativa, não havia o capítulo ainda de Levítico 23, no qual ele começa a dar as diretrizes das festas. Tá? Então, a primeira festa que nós vemos, que Deus manda que o povo celebre, é a festa de Páscoa, porque é a saída do Egito. Então, Páscoa é o que? É Pessa, é a passagem por cima. Pessa significa passar por cima. É quando o anjo ele passou por cima das casas, quando ele viu que havia o sangue na verga das portas. Então, Pessa é passar por cima, passagem, entendeu? Significa passar por cima. Então, o anjo viu as casas com a marca e passou por cima. Isso é Pessa, é Páscoa, é celebração de Páscoa, tá? Então, nós partindo do princípio que nós falamos, que Deus ele sempre vem trazendo uma revelação gradativa das coisas que ele vai fazer conosco e que ele vai predeterminar certas coisas sobre a nossa vida, Deus fazia isso com Israel também. Nós vemos essa questão do Pessa, que o Pessa ele é a separação do cordeiro para um sacrifício, né, que apontava para uma pessoa que estaria substituindo o pecado, né, o cordeiro substituindo o pecado do pecador, né, ele substituiria o pecador, né, seria um cordeiro que seria limpo, puro, sem defeito, né, sem mácula, sem mancha, não poderia ter defeito nenhum ele, e ele naquele dia ele substituiria, né, o pecador, ele morreria no lugar do pecador. Tá? Então, esse é a simbologia, o significado de peça, né? Separação do cordeiro, tá? Com aquele cordeiro você pegaria o sangue dele, passaria na verga das portas, tá? Para poder você ser livre do anjo da morte que passaria, que Deus falou que ele passaria, tá? E a morte do cordeiro pelo o pecado, porque o sangue que seria vertido do cordeiro, ele serviria para quê? Ele serviria para cobrir a sua vida, entendeu? O sangue é cobrir. Então, o cordeiro era para isso, para que ele pudesse cobrir, né, o sangue dele cobrir o pecado do pecador. Entendeu? Então Deus mostra isso de forma gradativamente para a gente. Por exemplo, no livro de Gênesis, quando Adão e Eva ali vêm e pecam, os dois pecam, Adão e Eva pecam. O que Deus faz? Deus vai lá e mata, né, uma ovelha, né, e começa a tecer vestes para eles, né, para que eles pudessem cobrir o pecado deles. Tá? Então, ali nós vemos, né, a morte de um cordeiro limpo, puro, imaculado, para poder cobrir o pecado dos dois ali. Mais à frente nós vemos isso acontecer novamente na vida de Abraão,
quando Deus manda que Abraão entregue seu filho em sacrifício, né, no Monte Moriá, né, chega naquele monte, o Senhor não deixa que Abraão venha sacrificar o seu filho, até porque vocês podem notar que Deus ele não aceita sacrifício humano, tá? O único sacrifício humano que Deus aceitou, o cordeiro puro, limpo, imaculado, foi Jesus Cristo, tá? Então, ele não deixa que Abraão venha sacrificar o seu filho ali no Monte Moriá. E aquele monte se tornou, né, hoje muito significativo para todas as nações da Terra. Isso é um assunto para um outro áudio. Mas eu quero frisar para vocês é que ali, na hora que Abraão ia sacrificar Isaac, o que que aparece? Aparece um cordeiro, Deus provê, e é ali que nosso Deus é chamado de Deus proverá, porque ele provê para Abraão um cordeiro que iria ser sacrificado no lugar de Isaac, preso pelas suas mãos e pelas suas patas ali, entendeu? Então a provisão de Deus apareceu naquele momento para Abraão, livrando ele, né? Livrando o seu filho Isaac de ser sacrificado. Né? Então ali mais uma revelação gradativa de Deus do que seria o sacrifício de um cordeiro macho, sem defeito, sem mácula, sem ruga, morrendo, né? O seu sangue sendo vertido em favor de um pecador, tá? No favor do pecador. Então, nós vemos essa revelação gradativa de Deus através da festa de Páscoa. Mais à frente, quando Deus determina a festa de Páscoa, na saída do povo do Egito, nós vemos novamente isso, Deus determinando. Mate um cordeiro, separe o cordeiro no dia 10, até o dia, vocês vão observar ele. Olha só a importância, gente, olha só a importância que Deus traz de você separar o cordeiro 4 dias antes de ser sacrificado. Eles separavam o cordeiro no dia 10 e ficavam observando ele até o dia 13, finalzinho do dia 13 para o dia 14. Quando chegasse o final da tarde do dia 14, esse cordeiro seria sacrificado, o seu sangue seria vertido, eles pegariam um molho, né, o de sopo, molharia esse sangue que foi vertido do cordeiro, passaria nas vergas das suas portas, e naquela noite eles comeriam a Páscoa do Senhor, antes de sair do Egito. Uma simbologia assim muito clara, muito não tem assim, não tem revelação mais profunda e mais clara do que seria a morte de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Se entregando para poder morrer no lugar do pecador, tá? E nós vemos isso, essa questão do separar, vocês podem notar essa questão da separação do dia 10 até o dia 14, muito interessante quando Cristo ele entra no templo, que ele diz assim: alguém de vocês me acusa de algum pecado? Quando Cristo ele entra no templo e antes de acontecer a morte de Jesus Cristo, ele entra no templo e confronta os escribas e os fariseus e diz assim: alguém me acusa de algum pecado? E eles ficaram calados. Jesus estava dizendo assim: eu sou o Cordeiro sem defeito que eu vim para morrer pelos seus pecados. Então ninguém teve nenhuma acusação, abriu a boca para falar nada, porque ele era um cordeiro sem defeito, preparado para aquele momento, tá? Então essa é a simbologia, essa é a revelação de Deus através da festa de Páscoa, tá? Da festa de Páscoa. A festa de Páscoa é isso, a substituição daquele que era justo, né? Se colocando em lugar do pecador. Tá? Essa é a revelação de Deus através dessa festa, que é a festa de Páscoa.